Então vamos lá, continuar. Depois do crash, né, as empresas começaram a ter problema, falta de liquidez, as empresas quebrando, demitindo. Mas, na verdade, os Estados Unidos já vinha enfrentando alguns problemas de baixo crescimento ou uma tendência de inflexão no crescimento da indústria americana. O Woodrow Wilson, que era o presidente da época, que é considerado o único presidente socialista americano, já tinha feito algumas bobagens. Mas isso não vem ao caso, né? Na verdade, quando o Roosevelt, Frank Delano Roosevelt, assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele viu o tamanho do problema e foi na Inglaterra e contratou um cara chamado John Maynard Keynes, um economista que tinha uma experiência grande. Ele participou do Tratado de Versalhes. Aliás, ele alertou que estava cheio de problema ali, que aquilo teria consequências na frente, e realmente teve, né? A Segunda Guerra não foi só por causa disso, mas os termos do tratado, criticados por Keynes na época, por Keynes, que ele participou das negociações, acabou sendo um grande problema para a Alemanha. Inclusive, quando o Hitler assinou o termo da rendição da França, ele fez questão de assinar no mesmo local e no mesmo vagão que foi assinado o Tratado de Versalhes. Então, mas isso não vem ao caso. O Keynes tinha uma experiência muito grande, era um cara muito competente. E ele foi contratado, então, e começou a elaborar um plano de salvação da economia. Isso veio junto com o Plano Marshall também, que logo na sequência, né, logo após a Segunda Guerra, que acabou ajudando. Mas na questão, nós estamos em 1935, 36, né, e o mundo numa recessão enorme, todos os países, inclusive o Brasil passou por isso, porque o Brasil era vendedor. O Brasil e a Argentina não tinham um processo industrial grande, mas eles eram vendedor de commodities, principalmente do café, no nosso caso, e de carne, e trigo e outras coisas da Argentina. E essa crise acabou botando tanto o Brasil como a Argentina num processo de industrialização, mostrando que às vezes a crise pode ser sinônimo de oportunidade, né? Que você tem que mudar o seu rumo. Mas enfim, o mundo estava numa crise muito grande, e veio o Keynes e elaborou um monte de planos, inclusive aquela história de um trabalhador cava e o outro tampa o buraco. É mais ou menos isso, porque você tem que criar a dinâmica da economia, do processo produtivo, do consumo, da renda, do emprego, as empresas produzindo, que isso aí é que dá o dinamismo e faz as coisas acontecerem, né? E o Keynes mostrou que o dinheiro público poderia ser usado para fazer voltar a dinâmica econômica de novo. Muita gente pode ter achado, então agora o capitalismo faliu, o Marx é que está certo, o sistema está falido. Mas não aconteceu isso, porque o Keynes não tinha nada de socialista, ao contrário. E ele provou isso, né? E aí muitas coisas foram erradas naquela época, e o Keynes, com esse modelo que mudou o mundo, nunca mais o mundo foi o mesmo, para o bem e para o mal, né? Tanto que surgiu Hitler, Mussolini e a própria Segunda Guerra Mundial. Ela teve uma influência, sim, por causa desses líderes que ascenderam o poder na Itália e na Alemanha, e por causa dessa crise econômica maluca e dessa depressão que veio, entendeu? E aí muitos erros foram cometidos, mas nós vamos falar isso na frente.